Bom dia, senhores. Eu sou Eduardo Lutzer, químico, pesquisador da área da química prebiótica, e você está no canal Verdade Nua e Crua. Hoje nós vamos conhecer a história de um dos maiores ícones da química mundial no século passado e no século presente também. Seu nome? Philip Skell, conhecido entre os químicos como o pai da química de carbenos. Philip Skell nasceu na virada do ano de 1918. Foi cientista durante absolutamente a vida toda e, por suas grandes contribuições, especialmente nas áreas da bioquímica, se tornou membro permanente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, NAS, a partir de 1977. Ele ficou mundialmente famoso por ter revolucionado o ramo da química, descobrindo moléculas hipotéticas intermediárias de vida extremamente curtas, dentre elas as mais conhecidas como carbenos. Um átomo de carbono geralmente faz 4 ligações. Os carbenos são intermediários estáveis que conseguem fazer apenas 2 ligações. E não seria exatamente nessa geometria, mas deu para entender. Eles são extremamente difíceis de estudar e verificar, uma vez que a vida deles é de 1/1000 de segundo. No entanto, Philip Skell conseguiu desenvolver um método para estudar essas moléculas. Além de métodos para estudar reação de átomos livres, reações de íons de carbono livres, interações químicas de átomos metálicos e, é claro, descoberta de vários antibióticos e vacinas durante a Segunda Guerra Mundial. Um artigo publicado na Pure and Applied Chemistry em 1997 conta a história do desenvolvimento da química orgânica com os maiores feitos na área. Nessa história, destaca-se a contribuição de Philip Skell, verificando a existência do diclorocarbono, que é uma dessas moléculas de carbenos que eu acabei de citar, dizendo que após sua descoberta, a química de carbeno quase que imediatamente se tornou assunto de extensiva pesquisa físico-orgânica. Outra honraria da Universidade Penn State, da Pensilvânia, menciona Philip Skell como sendo o pai da química dos carbenos, mundialmente conhecido pela Lei de Skell, e foi primeiramente aplicada a carbenos, os espécimes fulgases do carbono. O que faz a regra ou a Lei de Skell? Ela prevê o caminho mais provável pela qual compostos químicos serão formados. Regra essa que encontrou uso amplamente em laboratórios e indústrias químicas e farmacêuticas. Skell escreveu seu nome na história como um dos químicos que mais contribuiu para o avanço da química e da bioquímica. Ao se aposentar, largou o cargo de professor e pesquisador da Penn State e assumiu o cargo de professor emérito, para não deixar a sala de aula. No entanto, agora com um pouco mais tempo para pesquisar e questionar coisas do seu próprio interesse, após a sua aposentadoria, Philip Skell dramaticamente abandona a evolução darwiniana e começa então a falar abertamente para quem quiser ouvir que a evolução darwiniana não serve como base ou fundamento do pensamento biológico, nem teórico e nem experimental, como muitos afirmam ser. Dr. Skell era um cético de verdade. Ele não defendia nenhum pensamento religioso, como Deus ou a evolução, mas dialogava com ambas as crenças. Nos últimos anos de sua vida, Skell concedeu 3 entrevistas ao Discovery Institute, um podcast chamado ID the Future, que são entrevistas muito curtas, de 10 a 15 minutos cada, onde ele contou um pouco da sua história, seu abandono do darwinismo e perspectivas para o futuro. Nessa primeira entrevista, o Dr. Skell fala como a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos é um clube exclusivo, assim como a nossa Academia Nacional de Ciências aqui também. E no final é feita uma pergunta bastante interessante para ele. Presta atenção na pergunta. For you is, in your experience with fellow members of the National Academy of Science, are they fairly one-sided in their view on evolution? Are they, perhaps you might even say, biased? Or are you willing to comment on this? Então olha a pergunta. Os membros da Academia Nacional de Ciência, eles são isentos? Eles são unilaterais em relação à evolução, à ciência como um todo? Ou eles são enviesados? E o Dr. Skell, como membro da Academia Nacional de Ciências desde 1977, responde o seguinte. Yes, I can comment on it. My sense is that they do carry a bias in favor of it, which was much the same as the bias that I had lived with through most of my professional career. It wasn't until after... Percebe? Completamente enviesado, como ele mesmo era na maior parte da sua carreira acadêmica. Ele comenta aqui no final, e esse vai ser o assunto da segunda entrevista, que ele só conseguiu finalmente abandonar o darwinismo depois de conhecer os escritos de Michael Polanyi. Michael Polanyi foi um químico também, que foi quem desenvolveu o método experimental para quimioluminescência. Esse método rendeu o Nobel para o filho dele, John Polanyi. E além do filho, outros 2 alunos dele, que foram orientandos e pupilos dele, Melvin Calvin
e Eugene Wigner também ganharam outros Nobels com outras partes da pesquisa de Michael Polanyi. Mas ele tinha uma característica que deixava o pessoal da academia doido. Ele era um ferrenho opositor ao darwinismo. E foram os escritos de Michael Polanyi que fez com que Skell se questionasse pela primeira vez na vida, somente depois da aposentadoria. É o que ele diz aqui, ó. I retired from activities in chemistry that I was led to think about the question in a way that I hadn't been induced to think about it earlier. This came about by reading the philosophical works of a very famous chemist who is now dead, Michael Polanyi, who... Aí, na segunda entrevista, ele recapitula o seu trabalho como desenvolvedor de antibióticos e vacinas durante a Segunda Guerra Mundial e ele pergunta: o meu trabalho teve alguma influência ou contribuição da evolução darwiniana? Essa pergunta parece bastante óbvia para os especialistas de YouTube, que afirmam que o desenvolvimento de antibióticos e vacinas só é possível por causa da evolução. É claro que eles não fazem a menor ideia que o descobridor da primeira vacina, Edward Jenner, era um criacionista convicto. Mas foi após se questionar, Philip Skell descobriu que não. A evolução darwiniana não teve absolutamente nenhuma contribuição no seu trabalho. Foi aí que Philip Skell ele começa a questionar, ele interrogou mais de 70 cientistas proeminentes nas áreas biológicas, perguntando se a evolução darwiniana teve alguma influência que sequer nos trabalhos deles, ou se eles fariam alguma coisa diferente caso soubessem que a evolução darwiniana estivesse errada. E ele diz assim, ó: many persons I talked with was uniformly the same. In my work, it would have made no difference. Wow. And this made me... Isto é, nenhum cientista conseguiu encontrar nenhuma influência direta do evolucionismo em suas pesquisas. Skell então verificou 100 vencedores do prêmio Nobel, tanto de medicina quanto de química, e chegou à conclusão que nenhum deles teve qualquer influência da evolução darwiniana. Agora perceba que isso, ele só começou a se questionar depois da aposentadoria. E isso é uma coisa muito comum. Não é porque alguém é um cientista que passa a vida inteira pesquisando que ele realmente se questiona de tudo que ele afirma. Deixa eu contar um segredo para vocês. A maior parte dos cientistas que defendem a evolução nunca se questionaram sobre ela. Eles estão defendendo um paradigma que contaram para eles e disseram que eles têm que defender. Mas no momento em que eles se questionam pela primeira vez, eu não conheço um que continua defendendo. Nessa mesma entrevista, Philip Skell menciona um artigo que ele publicou em 2005 na New Scientist. O artigo se chama Por que nós invocamos Darwin? A ideia original desse vídeo era fazer o vídeo inteiro só lendo esse artigo. Ele é um artigo bem curto, ele tem umas 3 páginas, e eu ia ler ele inteiro. Mas daí eu decidi trazer um pouco mais sobre quem foi Philip Skell, para vocês terem uma visão mais contextualizada. E sobre esse artigo eu vou passar mais por cima, mas eu vou deixar na descrição o link para você ler o artigo na íntegra. E eu também coloquei na inteligência artificial para ele traduzir o artigo para português, para quem não consegue ler inglês. Não conferi a tradução, mas deve estar no mínimo razoável. Esse artigo ele tem um defeito muito grande. Ele é tão bom que é difícil escolher alguma parte para não grifar. Pode ver que eu grifei basicamente o artigo inteiro. Aqui nesse artigo ele conta o que ele conta na entrevista também. Ele questionou esses 70 cientistas e pesquisou as descobertas do prêmio Nobel. Mas ele fala logo aqui no segundo parágrafo que a forma moderna da teoria de Darwin foi elevada ao seu alto grau de status presente porque foi dita como pedra angular ou base ou fundamento da biologia experimental moderna. Mas será que isso está correto? Aí ele diz que por mais que muitos ainda aceitem a máxima de Dobzhansky de que nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução, a maior parte dos cientistas podem conduzir o seu trabalho normalmente sem nenhuma interferência das ideias evolucionistas. Ele cita inclusive alguns exemplos de furos na teoria da evolução, como o fato de não ter nenhum ancestral credível para os animais cambrianos e etc e tal. Depois ele cita a própria pesquisa dele com antibióticos durante a Segunda Guerra Mundial e diz que a evolução darwiniana não proveu nenhuma guia para a pesquisa dele e nem mesmo para Alexander Fleming na descoberta da penicilina. Assim como outras grandes descobertas científicas que revolucionaram a ciência, como a descoberta da dupla hélice, a caracterização do ribossomo, mapeamento do genoma, pesquisas em medicamentos e drogas recreativas, melhoramento na produção de comida e saneamento, desenvolvimento de novas cirurgias e até mesmo em pesquisas em antibióticos e pesticidas. A teoria de Darwin não proveu
nenhuma guia discernível para nada disso. Mas presta atenção nessas palavras. Mas foi trazida após as descobertas como um interessante adorno narrativo. O que ele chama de adorno narrativo? Ele diz que adorno narrativo é a tentativa de explicar fenômenos já conhecidos e autenticados em termos darwinistas. Isso é, traduzir algo que já é um fato, que já acontece em linguagem darwinista. Como, por exemplo, a própria natureza humana. Ele diz assim, as explicações darwinistas, elas são muito elásticas e flexíveis. Aí ele cita 2 exemplos. A seleção natural faz os seres humanos egoístas e agressivos, exceto quando ela os faz altruístas e pacíficos. Percebe que não importa o comportamento, a seleção natural explica. Ela também produz homens viris e ansiosos para espalhar a sua semente, exceto quando ela prefere produzir homens fiéis, protetores e provedores. Isso é, ela não faz previsões. Ela não é um modelo testável. Ela é um modelo explicativo ad hoc, isso é, após o evento, que vai explicar qualquer coisa que tenha acontecido, não importa o que aconteça. E ele termina, quando a explicação é tão flexível, tão elástica, que pode explicar qualquer tipo de comportamento, é impossível testar isso experimentalmente, isso é um fato. E muito menos ser usado como catalisador para qualquer descoberta científica. Percebe que o artigo ele é autoexplicativo, né? Eu não preciso nem parar para explicar nada, porque ele mesmo, ele bate e explica porque bateu. Isso aqui é só você parar e ler. O artigo inteiro é puro ouro. Aí para fundamentar essa argumentação toda, ele diz assim, a palavra evolução é frequentemente usada como um jargão para artigos acadêmicos em biologia experimental. Eu substituí, essa aqui é a parte mais engraçada do artigo, eu substituí evolução por outras palavras como budismo, cosmologia azteca e até mesmo criacionismo, e descobri que nenhuma dessas substituições causa absolutamente nenhum problema para o core, o centro, o conteúdo central do artigo. E isso não me surpreendeu, é claro, porque evolução não significa nada. É apenas um jargão que você pode substituir por qualquer gibberish, que é um termo inglês para dizer qualquer besteira sem significado. Você pode substituir evolução por Hakuna Matata e você não vai perder em nada o sentido de nenhum artigo. E ele termina mostrando exemplos de conceitos realmente úteis, como por exemplo o modelo atômico, que abriu o campo da química estrutural e levou ao avanço da síntese de uma enorme quantidade de moléculas com uma enorme quantidade de benefícios práticos. Enquanto isso, a evolução darwiniana não provê nenhuma contribuição heurística para a biologia experimental. E é por isso que essas afirmações, esses jargões, como por exemplo, evolução é um fato, negar evolução é negacionismo, elas têm sido recebidas cada vez mais com um ceticismo quieto, silente, por um grupo crescente de cientistas em campos onde outras teorias realmente servem como pedra angular, como base, como fundamento para avanços tangíveis. Meu amigo, que artigo! Tanto ele quanto a tradução da inteligência artificial aqui estarão disponíveis nos links aqui embaixo. Só que em 2008, a Academia Nacional de Ciências norte-americana, de que Philip Skell fazia parte desde 1977, publicou um livreto chamado Ciência, Evolução e Criacionismo. Esse livreto é equivalente ao nosso Evolução é Fato aqui da Academia Brasileira de Ciências. Na verdade, a ABC copiou até o estilo cartunesco aqui do livreto. Nesse livro, eles fazem um monte de afirmações absurdas, como, por exemplo, não existe controvérsia científica sobre os fatos básicos da evolução. E em outros lugares, por exemplo, eles dizem que a teoria da evolução é uma dessas muitas teorias científicas tão bem estabelecidas que nenhuma nova evidência poderia alterá-la. E compara, olha o absurdo, a teoria da evolução com o heliocentrismo, com a teoria celular, com a teoria atômica e com a teoria das placas tectônicas. Basicamente o que eles estão dizendo é que da mesma forma que você consegue pegar a sua saliva, uma gota de sangue, qualquer parte do seu corpo, colocar no microscópio e ver que você é composto por células, a teoria da evolução também pode ser tão claramente vista assim, acima de qualquer questionamento. Parece piada, só que é só a doutrinação mesmo. Mas Philip Skell, como um dos membros mais antigos da Academia Nacional, não deixou isso barato. No mesmo ano, logo depois, ele publica um review deste livro, defendendo sobretudo o livre pensamento de cientistas em campos não comprovados, como a própria evolução. E deixa bem claro que esse livreto da Academia Nacional de Ciências não fala por todos os membros da academia e muito menos por todos os cientistas. E diz que a Academia Nacional de Ciências é culpada por promover exacerbadamente a teoria da evolução, causando um grave desserviço para a ciência como um todo. Ele ainda diz num parágrafo emblemático que o público deveria ver com profundo alarme
a desnecessária e equivocada reintrodução de ideias especulativas históricas, filosóficas e religiosas nos campos das ciências experimentais, vindo de qualquer tipo de fonte, incluindo essa publicação atual da Academia Nacional de Ciências. E termina perguntando: estaremos nós, porventura, preparando o terreno para o regresso para aquele tipo de ciência pré-moderna ligada a uma cosmovisão, só que dessa vez substituindo o cientificismo pelas cosmovisões antigas? Basicamente o que ele está dizendo aqui é que a Academia Nacional de Ciências está promovendo o evolucionismo como um dogma religioso no lugar das cosmovisões antigas. Skell, ele sempre foi ativo na luta pela liberdade de pesquisa e pelo pensamento sem doutrinação. Numa carta aberta ao Comitê de Educação da Carolina do Sul, Skell descreve que ensinar criacionismo sem evolucionismo, assim como ensinar evolucionismo como se fosse um fato, são dois extremos e ambos estão errados. A evolução é uma teoria importante que os estudantes precisam conhecer, mas revistas acadêmicas atualmente documentam centenas de problemas e críticas ao evolucionismo e os estudantes também precisam conhecer disso. E esse próximo parágrafo é extremamente importante, especialmente sabendo que ele é um dos membros mais antigos, ou era, né, da Academia Nacional de Ciências norte-americana. Era porque ele morreu em 2010. E ele diz assim: muitos das críticas científicas de que eu falei são muito bem conhecidas por cientistas de várias disciplinas, incluindo disciplinas como Química e Bioquímica, onde realizei os meus trabalhos. Eu descobri que alguns dos meus colegas, falando da Academia Nacional de Ciências, são muito relutantes em deixar que o público geral saiba da existência de problemas com o evolucionismo. Presta atenção nisso aqui de novo, vou até ler outra vez. Eu descobri que muitos dos meus colegas são relutantes em deixar que o público geral saiba da existência de problemas na teoria da evolução, no evolucionismo. Eles exibem um zelo quase religioso de uma visão estritamente darwinista para as origens biológicas. Olha que grave essa denúncia que Philip Skell estava fazendo. É exatamente por esse tipo de omissão que especialistas do YouTube afirmam até hoje que a evolução é um fato. Alguns deles realmente acreditam nisso. E não é só porque eles nunca se questionaram sobre isso. É porque essa hipótese foi apresentada e vendida para eles como se fosse um fato, de que eles nunca foram incentivados a questionar. E qualquer tipo de questionamento sobre isso é negacionismo. Porque as pessoas que sabem que a evolução não é um fato têm medo que o público geral descubra e se aparte de Darwin. Isso é, e abandonem a religião evolutiva. E é justamente por conta disso que a terceira entrevista de Philip Skell ao ID the Future, ele tem um tom muito mais sombrio. Philip Skell fala de como é a comunidade acadêmica e das perseguições que ele mesmo sofreu. E ele diz assim, ó: Academic community is incredibly intolerant of anyone not paying loyalty to Darwinian ideas and have no hesitation in railroading such an individual out of the community, having him fired and making life generally miserable for such a person. Wow. Percebe a gravidade disso aqui? E como se não bastasse, ele ainda diz que, em comparação com o passado, olha como está a comunidade acadêmica hoje. Seen change. It seems to me that it has deteriorated and that it is more dangerous today for anyone to be declared a Darwinian skeptic of whatever color than it has been in the past. It's not an easy matter. E é por isso que ele termina esse podcast aconselhando que novos cientistas que estão entrando na carreira acadêmica agora não se posicionem abertamente contra o darwinismo. Esconda o seu criticismo, porque caso contrário, sua vida acadêmica será miserável. Isso se você der sorte de não ser demitido. Ele tinha uma certa estabilidade porque ele já era membro da Academia Nacional de Ciências e já tinha feito muitas contribuições extremamente valiosas para a área da química e da bioquímica. Agora, um Zé Ninguém se declarar crítico de Darwin é sentença de morte acadêmica. Eu legendei todas as 3 entrevistas e estou postando aqui no meu canal junto com esse vídeo quando ele ficar pronto. São entrevistas bem curtas, de 17, 14 e 10 minutos. Dá em torno de 40 minutos as 3 entrevistas juntas. Recomendo que todos ouçam. Um cientista de verdade, um dos maiores químicos do século, dizendo como que funciona a academia e os perigos que você vai encontrar nela caso se posicione contra o profeta Darwin. Vale ressaltar que Philip Skell não defendia o design inteligente, mas como defensor da liberdade de pensamento, no conhecido caso Dover,
onde o direito de ensinar design inteligente estava sendo julgado nos Estados Unidos, Philip Skel foi um dos primeiros a assinar, dizendo que o design inteligente deveria sim ser ensinado nas escolas juntamente com o evolucionismo. E ele ainda diz assim: a história da ciência está repleta de exemplos de novas ideias que nasceram quando cientistas descobriram que os dados empíricos eram conflitantes com o paradigma vigente. Aí ele cita um exemplo aqui do próprio Einstein, conflitando com o paradigma vigente das leis de Newton. Depois fala de que cientistas frequentemente são perseguidos porque discordam dos paradigmas e que é crucial que os defensores de novas teorias científicas tenham liberdade de se questionar quanto às ideias científicas vigentes, porque só assim o progresso científico será possível. E é por isso que naquela famosa lista que provavelmente você já ouviu falar, do Descent from Darwin, que vários cientistas proeminentes do mundo todo assinaram em 2006 dizendo: nós somos céticos em relação às alegações da capacidade de mutações randômicas e da seleção natural de explicar a complexidade da vida. Um exame cuidadoso das evidências para a teoria de Darwin devem ser encorajadas. E nessa lista, que compõe mais de 1.200 cientistas, adivinha quem que é o primeiro da lista, que começou essa lista toda? Exatamente, Philip Skel. Interessante que aqui mesmo na primeira página, das 28, com 50 cientistas por página, nós temos aqui também o professor Marcos Eberlin, provavelmente o maior químico do Brasil. O Dr. Philip Skel, ele sempre terá o meu mais profundo respeito como alguém disposto a arriscar inclusive a sua reputação científica impecável em nome da busca pela verdade e liberdade acadêmica, defendendo essa liberdade vocalmente e independentemente ao próprio custo pessoal dele, independente de quantas represárias e ameaças ele recebesse. Ele é um cientista que realmente para a falta. Se você gostou desse modelo de vídeo e quer que eu eventualmente traga mais vídeos sobre outros desses 1.200 cientistas dessa lista interminável aqui, ou ainda outros vencedores de prêmio Nobel que também se posicionavam contra a evolução, coloca aqui no comentário. Se quiser colocar o nome de algum específico, sinta-se à vontade também. Que eventualmente, quando eu tiver disponibilidade, eu posso fazer outros vídeos desse jeito. Mas de qualquer forma, foi um prazer conversar um pouco sobre esse grande nome da ciência com vocês. Todos os artigos e os podcasts estarão nos links das descrições, e que Deus abençoe a todos vocês e até mais.